Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal. Bom, hoje eu vou voltar um pouquinho a falar sobre o nosso acesso, em como foi para mim viver com os acessos da hemodiálise. Gente, eu meio que, digamos que usei um pouco de tudo. De acesso nesses meus mais de 24 anos como paciente renal, porque depois que eu entrei na hemodiálise lá com os meus 16 anos, eu tive a oportunidade de passar por 2 transplantes. Hoje eu estou novamente fazendo hemodiálise, tá bom? Então assim, teve alguns dos meus acessos que foram fáceis, um pouco mais fácil, outros foram um pouco mais difícil. E em contrapartida teve algum, que foi o caso do meu catéter central, que eu achei bem difícil de usar, tá? Mas tudo também depende um pouco da nossa adaptação e também como olhamos para o momento ao qual a gente está vivendo. Então, assim, o que eu posso dizer para você é, infelizmente, não adianta a gente reclamar. É chato, é doído, às vezes é complicado, dá vontade de tirar tudo para cima, mas infelizmente a gente não pode, sabe? É o momento, é o que nós temos e quem sabe o que será do nosso amanhã, né, gente? Bom, quando eu comecei a fazer a hemodiálise, foi passado um catéter na minha subclávia direita, onde o curativo fica, digamos, no ombro ou perto do ombro, tá bom? Para ser assim um pouco mais exata. Como eu não tinha conhecimento praticamente de nada do que estava acontecendo comigo naquele momento, eu lembro que nos primeiros dias eu mexia apenas a mão, de medo que eu tinha de que vai que ele sai fora e eu tenho que colocar outro de novo, sentir toda aquela dor. Alguns dias depois, tipo mais ou menos uma semana por aí, eu comecei a mexer o braço e com mais ou menos uns 15 dias, a minha médica nefrologista veio conversar comigo que se eu não voltasse a mexer o meu braço e o meu ombro, eu teria que fazer ou a passar a fazer mais fisioterapia, pois eu estava prejudicando o meu ombro. Ela falou que o catéter não ia sair mexendo o ombro, que tinha possibilidade de sair sim, mas se eu fosse puxar ele, tá? Porque ele estava preso, ou seja, tinha ponto, então eu podia fazer as minhas coisas, digamos assim, bem de boa, né? Só que não fazer muita força e seguir os cuidados para que não ocorresse o risco dele inflamar. Bom, depois que eu cheguei em casa, digamos que começou a novela, né? Eu fiquei um pouco com medo, o que é normal para nós, mas assim, eu fui aos poucos, digamos que reaprendendo a viver. E digamos que meio descobrindo como cuidar do meu catéter. Aprendi a tomar banho com a manguinha do chuveiro, porque daí eu tinha controle de onde eu ia molhar e evitar de molhar assim o curativo. Pelo fato de eu ser cadeirante também, eu usar bastante os meus braços,
Teve coisas que eu tive que aprender a fazer de maneiras diferentes, inclusive algumas eu até tive que parar de fazer para não correr o risco assim de prejudicar o catéter, digamos assim, tá? E um exemplo que eu posso dar para você é: eu parei de ir sozinha para a minha cadeira de banho para tomar banho. Então, assim, que nem hoje que eu estou dialisando novamente, ou fazendo as minhas sessões de hemodiálise, eu não saio da minha cadeira de rodas e vou para a minha cadeira de banho. Eu tenho auxílio para fazer isso. E uma pessoa que me ajuda, no caso hoje, é a minha mãe. Mas assim, eu não faço isso, não pelo fato de não ter força, mas eu não faço isso porque eu vou fazer uma força muito grande e eu posso prejudicar ele, e eu não posso fazer isso no momento, ou seja, prejudicar o meu catéter. Bom, depois de um tempo, a minha médica nefrologista me falou que eu teria que ter uma tal de fístula para poder fazer as minhas sessões de hemodiálise, e lá fui eu. Fiz a consulta com o médico vascular, sugerido por ela, e agendamos a tal da fístula. Foi feita a primeira de maneira tradicional e, gente, não teve sucesso. Eu saí do bloco com a fístula parada. Aí depois o médico me apresentou a tal da prótese como uma segunda opção. E lá fui eu para mais uma nova tentativa. Fizemos e deu certo o procedimento. Só que aí teve um porém. Infelizmente, eu era a única lá na clínica que tinha. E ninguém tinha muita experiência, ou quem sabe até alguma experiência com ela. Às vezes era colocado várias agulhas para conseguir, e nem sempre dava certo de usar durante uma sessão de hemodiálise somente a fístula. Olha, gente, foi raras as vezes que eu tive essa possibilidade com a minha prótese. Tanto foi que elas acabaram desistindo. Algum tempo depois foram ver e ela tinha parado, até mesmo talvez por falta de uso, né? Ou não ter usado. E eu fui orientada para refazer o procedimento. Até questionei o porquê fazer novamente um procedimento, né? Ou procedimento de alguma coisa, se não iam conseguir usar. E o médico vascular optou então de ir até a clínica para ajudar nas pulsões de começo, o que não aconteceu, sabe? E isso me decepcionou bastante. Então, sei lá se adiantou ter trocado a prótese, mas enquanto eu tive, ou melhor, eu ainda a tenho, sabe? Até hoje ela tá aqui no meu braço. Foi super tranquilo para mim desde o pós-operatório. Eu acabei optando por não tirar, sabe? E assim, eu acho que realmente algum dia, se for preciso, eu só vou remover ela ou retirar, se realmente for preciso, se der azar de inflamar ou acontecer alguma coisa. Mas por enquanto, no momento, ela tá aqui há anos e por mim ela vai continuar. Bom, acho que eu usei catéter em todos os lugares possíveis, né? A coisa que às vezes é meia tensa, sabe? Bom, quando foi colocado um catéter no meu pescoço, eu particularmente não gostei. A sensação que eu tinha era como se eu tivesse um torcicolo de 24 horas, porque eu não conseguia mexer o pescoço, então eu tinha que ficar sempre com a cabeça, digamos que na mesma posição. É bem complicado para a gente conseguir mexer
E o meu cabelo, então, minha nossa, parecia que tinha paixão de se enrolar no catéter. E o curativo, você até pode achar engraçado, sabe, gente? Mas pra mim, parecia que estavam arrancando a alma na hora de tirar a fita. Gente do céu, eu não sei como aquilo doía tanto. E você que usa catéter aí no seu pescoço, se puder, mata a minha curiosidade. Você sente dor na hora de retirar a fita, como eu senti? Ou você tem a oportunidade de não sentir dor? Me conta aqui embaixo nos comentários se assim você se sentir à vontade. Eu vou adorar saber. Aí comecei com os catéter permanentes. E infelizmente naquela época eu não tive sucesso. Foi feita várias tentativas e às vezes funcionava, outras não. Eu lembro que eu tinha um de cada lado ao mesmo tempo. E aí tentava qual ia funcionar para ver como ia ser feita a minha sessão de hemodiálise. Sendo que aí tive que colocar mais um na subclávia direita e por um período fiquei com 3, até que a médica que fez a minha fístula, quando ela foi fazer a minha fístula, ela já tirou os 2 permanentes e eu confesso que já foi um certo alívio, pois aí era apenas um catéter e a futura fístula para mim cuidar, porque realmente, gente, para mim ter uma fístula passou a ser um sonho, porque foi bem difícil, mas bem difícil de eu conseguir, sabe? E assim, eu consegui depois que eu fui para a capital. Eu fui para lá, consultei com a minha futura médica vascular, foi feito um exame para ver como tudo que estava, né, para ver se existia possibilidade e tal. E ela me falou que fez um tal de acesso profundo. Foi bem tranquilo o procedimento, mesmo porque eu estava dormindo, né? E outra, foi mais de um procedimento. Ela fez a fístula e tirou 2 catéteres. E assim, gente, para mim foi muito, digamos que emocionante sentir a minha fístula funcionando. Sabe, quando eu acordei, eu coloquei a mão em cima assim do curativo e senti aquele, digamos, barulhinho. Foi bem legal. Eu lembro que a gente esperou mais ou menos uns 35 dias para usar. E aí foi começado usando apenas o venoso, depois passou para o arterial e aí ficou apenas nela, ou seja, na minha fístula. E talvez até essa maneira pode ter sido diferente da sua, porque eu tive um neuroblastoma quando eu era criança, né, lá na minha infância. E assim, a quimioterapia também prejudica o sistema vascular. Então, a equipe teve que dar um cuidado extra para minha fístula, porque nós tínhamos o mesmo objetivo, que ela funcionasse, e além de que ela funcionasse, a gente precisava que ela durasse o quanto desse, sabe? E essa fístula minha durou 4 anos, mais de 4 anos. E, gente, com todo respeito, é outra vida usar uma fístula. Tudo bem que tem seus cuidados, ou seja, eu chegava na minha sessão de hemodiálise e ia descansar um pouquinho, porque eu tinha aula de noite. E enquanto eu descansava, eu colocava uma bolsinha de gelo nela, para ela, assim, digamos, refrescar. No outro dia, quando eu chegava da aula, eu passava uma camada assim, bem, digamos, legal de iridoide em gel e colocava aí em cima uma bolsinha quente e eu ia dormir, sabe? Mas em contrapartida, eu podia colocar qualquer roupa no verão,
eu podia me esparramar debaixo do chuveiro, que era uma coisa que eu não sabia mais fazer, sabe? Porque eu podia deixar a água cair sem medo de onde ela fosse pegar em mim. Foi outra vida. O que eu tinha cuidado sempre era de não deixar ela exposta, né? Sabe? Eu não deixava ela assim, à mostra, digamos que ao público. Porque não assim por conta da curiosidade das pessoas, mas para mim proteger ela da poeira e evitar assim que desse uma futura infecção. E gente, graças a Deus a minha fístula durou. Olha, eu lembro apenas de ter dado algumas complicações no começo, nas primeiras pulsões. Depois foi super tranquilo. E eu, particularmente, achei o máximo. Porque é muito mais fácil de cuidar, muito mais fácil de fazer as coisas. E isso sem contar que a qualidade que a gente tem durante a sessão de hemodiálise é muito melhor com a fístula, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de ter apenas 2 fístulas em todos esses meus anos de hemodiálise, tá? Hoje, como eu já falei, eu faço a minha sessão de hemodiálise por catéter, porque eu não tenho mais possibilidade de fístula. Bom, meu primeiro catéter na femoral ou na coxa foi no lado direito, quando eu voltei para a hemodiálise depois do meu primeiro transplante. Foi apenas o tempo de espera da fístula, para até a gente poder usar ela mesmo. Então, foi mais ou menos 35 dias começou as pulsões. E eu, gente, particularmente não gostei, sabe? Não é uma questão da gente gostar de fazer hemodiálise, né, também. Mas, assim, o catéter na femoral, pra mim, eu não achei legal pelo fato de, assim, ser bem complicado ou bem fácil, melhor dizendo, da gente conseguir dobrar ele, sabe? Inclusive, no pouco tempo de uso, eu tive que fazer uma troca. Eu mais passava deitada para evitar que isso voltasse a acontecer. Eu não ia tomar banho debaixo do chuveiro porque eu não podia sentar. Então, como é que eu ia ficar bem sentada debaixo do chuveiro e sentada de qualquer jeito para correr o risco de cair e quebrar alguma coisa, né, gente? Também a gente tem que ter um pouco de equilíbrio e bom senso em alguns momentos. Então, eu fazia banho de gato nesse período, sabe? Porque não dá, infelizmente não dava, sabe? Os meus motoristas mesmos tinham uma certa dificuldade para conseguirem me ajudar, porque a gente estava sempre de olho na perna. E outra, eu não tenho sensibilidade nas pernas pelo fato de ser cadeirante. Então, ali já dava mais uma insegurança, sabe? E outra, em casa eu ficava sempre com bermuda, né? Porque daí, assim, quando eu sentia a necessidade de olhar, eu conseguia levantar a bermuda e olhar para ver se ele estava ali tudo direitinho, se não tinha dado azar de sangrar ou alguma coisa assim. Bom, depois que essa fístula parou, eu tive que voltar para o catéter. E aí foi usada a femoral esquerda, mas foi por um período curto. Foi antes do meu segundo transplante. Foi até estabilizar os exames e aí foi passado um tal de catéter central. Gente, esse eu achei o pior de todos, o mais difícil para mim. Eu usei ele quase que, digamos que mais ou menos um meio ano. E nossa, parecia que eu era sugada durante a sessão de hemodiálise. Eu lembro que o que eu mais tinha vontade de fazer era dormir. Eu perdi toda a minha independência. Eu não podia fazer força,
eu estava sempre cansada, sabe? Desde levantar sozinha da cama eu não conseguia. Se eu fosse pensar em me virar sozinha, parecia que eu estava carregando o mundo. Eu fazia banho de gato, lógico, com ajuda, porque parecia que realmente eu não tinha força para nada. Olha que para empurrar a cadeira, que é uma coisa simples e a qual eu praticamente a minha vida toda fiz, estava difícil de fazer. E para tirar, eu não sei dizer se doeu mais para colocar ou para tirar. Eu não quero ser nem dramática ou algo do tipo, ou sabe, até ficar colocando medo aí em alguém, mas de todos foi o que eu achei o pior de todos, sabe? Depois do transplante ele foi retirado e eu fiquei entre mais de meio ano sentindo dor nas costelas. Eu tinha uma dificuldade bem grande de respirar. Doía tudo por dentro, sabe? Eu lembro que logo no começo eu fazia a respiração bem curtinha. E aí aos poucos eu fui reaprendendo, digamos assim, que a respirar. Eu fazia muito a tal da garrafinha para conseguir colaborar com os pulmões, porque em contrapartida eu precisava cuidar deles e não prejudicá-los. Mesmo com todo o cuidado que eu tinha com os meus vários catéteres, teve vários momentos de emergência, sabe? Onde precisei voltar para a clínica porque foi catéter que sangrou, ou como alguns médicos falam, o catéter baba. Teve catéter que quebrou, né, gente? Essa possibilidade existe. E olha, quando começar a vazar, voe para a clínica, porque não tem o que a gente fazer em casa. Teve catéter que eu tive que fazer ponto extra para parar de sangrar, sabe? Foi uma verdadeira, na minha época, e hoje é uma verdadeira aventura a gente usar o catéter, sabe? Mas, gente, assim, por que eu voltei hoje a fazer um vídeo sobre os acessos? Porque o acesso é muito importante. É por onde nós, ou seja, eu e você, fizemos a nossa sessão de hemodiálise lá na nossa clínica. E, gente, eu tive um catéter que inflamou. E olha, eu não desejo isso pra ninguém, porque dói pra caramba fazer o curativo, sabe? É meio que, digamos que, uma sessão tortura, sem querer fazer drama, sabe? Mas é bem doído, bem doído. Então eu digo assim, ó, cuide do seu acesso, tá? Então, gente, qual é o meu objetivo com esse vídeo? Incentivar você a cuidar da melhor maneira possível do seu acesso, principalmente se ele for fístula, para que ele não precise voltar, sabe? Cuida da sua fístula para você não precisar voltar para o catéter. E se apenas você pode usar catéter, assim como eu, cuide muito bem dele, para que não dê, digamos, o azar de ele inflamar e você sentir toda aquela dor que eu senti. Dá trabalho, gente, sabe? Cuidar de um catéter, cuidar de uma fístula, além de todos os outros cuidados que a gente tem. Mas compensa, sabe? E assim, eu vou falar por mim agora. Eu tô usando a mesma veia desde 2018, que foi quando eu fiz o meu terceiro retorno para a hemodiálise. Lógico que a gente faz as trocas, tem todo o cuidado e tal, mas assim, se tá dando certo comigo, por que que não pode dar certo para você? Sabe? É fazendo certo as coisas que elas vão dar certo. E eu tô aqui mostrando isso para você, meio que digamos que
na prática, tá? Então, assim, é por isso que eu sempre falo e eu sempre vou falar para você. Se tiver alguma dúvida, busque ajuda. Lembra? E se, sempre, gente, sabe? Porque não é apenas uma questão de curiosidade ou, quem sabe, alguém pode ver como uma questão de saúde para nós que somos dependentes de uma máquina de hemodiálise. É muito mais do que isso, é uma questão de vida, pois nós precisamos do nosso acesso para nós poder fazer a nossa sessão de hemodiálise. Então, assim, é a nossa vida que está ali, sabe? Então, vamos ficar sempre atento. E outra, gente, vamos cuidar também as reações do nosso corpo, sabe? Porque às vezes um simples calafrio depois da sessão de hemodiálise pode ser início de uma infecção. Então, presta atenção também, além de você cuidar do seu acesso, presta atenção nos sintomas que o seu corpo está lhe mostrando, tá? Fica ligado e converse sempre com o profissional que está aí na sua clínica, porque ele tem os acessos aos seus exames, ele conhece você, ele sabe como é a sua sessão de hemodiálise. Não tenha medo de chegar, sabe? Não pense que você vai ser chato porque você está querendo saber mais alguma coisa novamente. Não, não olhe por esse lado, não tenha esse ponto de vista. É qualidade de vida, é vida que nós precisamos. E para nós conseguir viver, nós precisamos ter o nosso acesso, sabe? Então, assim, vamos olhar de uma maneira diferente. Então, eu espero, assim, poder ter contribuído mais um pouquinho hoje com você, sabe? Eu desejo que você consiga se cuidar cada vez mais e cada vez melhor, sem ser neurótico, tá? Que você se preserve, que você consiga se manter sempre bem e que você, estando bem, você consiga desfrutar da sua vida aqui ou lá fora, se assim você preferir, e da melhor maneira possível. Afinal de contas, né, gente? Apesar de tudo, nós estamos vivos, então por que não viver ou curtir a nossa vida? Porque difícil a gente sabe que é. Afinal de contas, a gente tá no tranco, né? E que isso não é para qualquer um, a gente também já descobriu, né? Mas que tudo isso que nós estamos vivendo é apenas algo de momento. Afinal de contas, vai que, né? Amanhã é outro dia, o futuro a Deus pertence, então, por que não? Vamos sonhar, vamos acreditar, vamos realizar e vamos aguardar. Vai que a medicina surge aí novamente, como surgiu com a máquina de hemodiálise e algumas opções de hemodiálise, vai que surge com algo além. Quem sabe futuramente a gente até nem tenha mais que passar pelo, digamos, desgaste ou trauma que uma sessão de hemodiálise faz em nós. Então, vamos nos cuidar sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Eu vou estar sempre falando isso para você. Vamos colocar em prática tudo aquilo que já aprendemos e vamos buscar o que ainda não sabemos para melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida e assim a gente poder aproveitar um pouco mais a nossa vida com a nossa família, talvez os nossos amigos, ou quem sabe até fazendo alguma coisa a mais e de maneira diferente. Então, assim, se você gostou do meu vídeo, deixa um like. Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, ou quem sabe matar a minha curiosidade, fica à vontade, eu vou adorar saber.
E se você quiser saber quando eu vou postar o meu próximo vídeo, se inscreve no canal. Assim que eu postar ele lá, ele vai chegar para você fresquinho. E lembre-se, cuide-se, se preserve sempre, 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 gente.